Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 16. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Quem achou, diz amém. Amém. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as tuas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. A gente pode repetir junto o verso 8? Vamos lá? Ao Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, né, de um idoso. A gente vai ficando mais velho, a gente procura ouvir para ir se adequando, né? E eu achei muito interessante um comentário que ele falou que a maior dificuldade que ele enfrenta é a solidão. Aquilo eu fiquei pensando, né? Fiquei assim, não é verdade? Eu fiquei pensativo em relação a isso. Porque os filhos se casam, seguem os seus caminhos, fazem as amizades, vão, né? Tem aquele tempinho, às vezes, para estar com os pais, mas chega um momento, faz uma visita, mas logo vai embora, né? E acaba jantando sozinho, almoçando sozinho, tomando café sozinho. Mas nesse momento algo me veio à mente. E os jovens agora trazem, ele até brincou, né? Que fala assim, vou colocar o senhor na clínica, não é mais asilo, né? Que lá o senhor vai ter um monte de amigo. Pior que você vê aqueles monte de amigos tudo doente, já desfalecendo. Bingo. Ai, Senhor. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar desse salmo. E vocês prestaram atenção na alegria de Davi, quando ele diz, o Senhor, eu tenho sempre comigo. Todo mundo pode nos abandonar, mas o Senhor, Ele sempre está comigo. Tem uma palavra aí, né? Essa palavra sempre chama atenção aqui. Porque muitas vezes a gente tem um costume de buscar o Senhor num momento de dificuldade. Nos momentos alegres, parece que a gente não precisa, né? Mas naquele momento de dificuldade, a gente precisa buscar ao Senhor. Entender que o Senhor está presente. Sempre. O tempo todo, 24 horas. Todo o tempo.
está à nossa direita, né? Como Davi diz aqui, né? A minha presença, né? Então eu não serei abalado. A gente precisa entender que Davi tinha, porque Davi ele era um jovem, mas a profissão dele era uma profissão solitária, porque ele ficava cuidando das ovelhas no campo, então ele estava sempre sozinho, né? Só que ele tinha a convicção que ele não estava sozinho. Deus estava com ele o tempo todo. E ele traz para nós essa realidade. A gente precisa começar a alimentar a nossa mente, as nossas emoções com essa certeza que o Senhor está presente o tempo todo. O tempo todo. E da mesma forma os discípulos, né, quando eles estavam assim passando por um apuro, né, ali em João 20, verso 20, eles falam essa expressão, né? Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Esse precisa ser a tônica do nosso coração. Alegrar porque ter a convicção que o Senhor não nos abandona o tempo todo. E algo que eu queria lembrar, né, assim, trazer à nossa mente nessa manhã, é que o nosso coração ele não somente ficar cheio de alegria, mas ele vai trazer aquela sensação de saciedade. Dissipa a tristeza, dissipa a angústia, dissipa esse sentimento de solidão, porque o Senhor preenche o nosso íntimo, preenche o nosso coração, preenche a nossa alma. Só o Senhor pode preencher. Porém, nós precisamos buscar ter essa comunhão com Ele. A gente precisa estar buscando, né? Eu fico feliz, né? Todo dia a Dilma tem colocado um salmo lá, né? E eu fico feliz quando ouve, né? Que eu tenho sempre dito para vocês, né? Aprendam que o livro de Salmos é uma escola de oração. E o quanto nós temos nos alimentado do livro de Salmos. Parece que não muda, mas quando você começa a meditar, a refletir, a buscar, você vê a graça de Deus. Essa semana eu estou já no Salmo 45. E no Salmo 45... me veio à mente assim uma coisa tremenda. Vocês já prestaram atenção no Salmo 45? Ele é um cântico de louvor para uma cerimônia de casamento real. Só que você lê no Salmo 45, você vê que ele é uma expressão do Messias. Se eu não me engano, no verso 6 ou 7, ele fala: o meu Deus recebe o meu Deus. Ele usa duas vezes a expressão. Porque os salmistas, os filhos de Coré ali, tiveram a revelação que aquele é Deus, Jesus. Só que ele está falando de um poema de casamento. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim: o casamento é real. Tem uma origem na realeza. Por isso que o Senhor, quando nos chama para um casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Há uma realeza na relação. Aí você para um pouquinho e vai perceber quem é os filhos de Coré. Alguém sabe me dizer qual a descendência dos filhos de Coré? Os filhos de Coré se rebelou contra Moisés. Se rebelou. Mas sabe o que aconteceu com os filhos deles? Os filhos dele saíram da tenda do pai, não compactuaram com a rebelião de Coré e apoiaram a Moisés. O que aconteceu? Moisés os fez levitas.
E se você pega assim um pouquinho da história do Salmo 45, eles falam que é um salmo davídico. Então os filhos de Coré, eles são bem antes de Davi, mas eles já profetizavam um ano messiânico, um salmo da realeza. Então vocês percebem como é importante a gente estar em sintonia com o Senhor? A gente está buscando o Senhor. Eles conseguiram discernir que o pai estava errado e não compactuaram com a rebelião do pai. Aí Moisés os torna levitas, adoradores. O Salmo 16 é um hino de louvor de Davi. Então vocês percebem, o coração de Davi, ele tinha uma comunhão com o Senhor, como os filhos de Coré honraram a Moisés e andaram em comunhão com Moisés. A importância da gente hoje estar em comunhão com o Espírito Santo. O quanto nós temos recebido do Espírito Santo. Amados, deixa eu dizer algo importante para vocês. Quando a gente olha para a palavra e se alimenta da palavra, a palavra revigora. A palavra traz paz. Eu achei interessante que a Meire terminou o louvor hoje pedindo a paz, né? Não foi isso? E o Espírito Santo, ele quer nos dar a paz, a verdadeira paz. Mas vocês percebem que há um comprometimento meu e seu com o Senhor. O quanto nós estamos buscando essa paz. O quanto nós estamos refletindo na palavra para sermos alimentados por essa paz. É isso que Davi está falando. Quando a gente coloca o nosso coração na presença do Senhor, há uma alegria revigorante que vem da parte do Senhor. Há uma graça do Senhor. Há uma unção. E eu queria convidar você nesta manhã a gente olhar para a profundidade da palavra e ver os presentes que o Senhor quer compartilhar com a gente. Nós estamos vivendo um mês, né, que é muito interessante essa questão do presente, né? O homem inventa troca de presentes, situações. Então a gente parece que chega essa época a gente fica com aquela alegria de receber presentes, né? E eu queria te desafiar essa manhã a buscar receber presentes do Senhor. Só que tem um detalhe aqui que nós precisamos prestar atenção. O quanto nós estamos com o coração grato pelos presentes que o Senhor tem nos dado. A gente precisa olhar para o Senhor e ver os presentes que Ele tem nos dado e os presentes que nós ainda estamos buscando no Senhor. Sabe por quê, amados? Esses presentes, eles muitas vezes vêm em forma de renovo, consolo, graça, que a gente fortalece o ânimo, a convicção daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu queria destacar alguns pontos importantes, né, que Davi está chamando a nossa atenção nesse salmo. Então presta atenção. Primeiro ponto importante que eu queria destacar é a forma que Davi ora ao Senhor. Sabe como? Com confiança. Davi tem convicção de quem é que está ouvindo ele. Me vem à mente, quando eu penso isso, um tribunal, né? Então, às vezes a gente vai apresentar a nossa petição para o juiz, a gente tem que fazer uma petição muito bem feita para convencer o juiz, e mesmo assim ele pode dar um parecer que não é favorável.
E parece que às vezes a gente também tem essa mesma concepção de Deus. Parece que a gente quer inventar uma oração, aquela oração toda, né? Toda bonita, mas não fala o que está no íntimo. E Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que nós pedimos. Então vocês percebem, Ele diz assim, ó, versículos 1 e 2: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Então Davi não está falando somente que o Senhor é um refúgio, mas ele está afirmando que o Senhor é tudo que ele tem, não há outro bem. Aí eu fico pensando, quando a gente ora ao Senhor, a nossa confiança está na onde? Não vamos falar de questão financeira, vai? Porque às vezes a nossa, né? Vamos pensar na saúde. A nossa segurança está no Senhor ou está no medicamento? Porque eu acho engraçado, né? Eu estou com uma dor de cabeça, vou orar ao Senhor, mas tomo 2 cibalenas, né? Então, eu estou confiando no Senhor ou na cibalena? Nem sei se existe ainda esse negócio. Não tem mais, né? Dorflex. Tá antigo, hein? Você tá idoso. Você sabe que... Então, mas era bom, né? Mas a gente está colocando a nossa confiança. Vocês percebem? Parece que é uma brincadeira, né? Mas a gente faz isso. Ah, estou com uma dor nas costas. Aí eu vou tomar qualquer Dramol, sei lá, Dorflex, né? Ou a gente ora a Deus. Então, mas aí quem que tá fazendo a obra? Mas vocês percebem que na vida toda a gente usa esse sistema. Davi, ele tinha cibalena, Dramol, Dorflex, Tinha produtos naturais. mas ele não fala aqui. A gente precisa refletir sobre isso. A nossa oração precisa ser uma oração de confiança. E aqui, se a gente prestar atenção, ele faz um pedido, mas dá uma justificativa, né? Ó, guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Então o que ele está dizendo aqui? Senhor, estou com dor aqui, mas ó, eu não tenho a cibalena para tomar. Mas eu confio no Senhor. Eu não estou dizendo aqui, amados, contra o remédio, para, não é isso. Eu quero que vocês entendam o pensamento do salmista. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Porque muitas vezes, eu estou dando um exemplo da enfermidade, mas pode ser questão financeira, pode ser várias situações. A gente parece que tem um desvio, né, de querer sempre clamar ao Senhor, mas ter uma segunda opção. E o salmista está nos ensinando ao contrário, porque ele está falando de uma fé de cada um. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Qual tem sido, né, aquilo que me traz esperança? Davi, ele não vê Deus apenas como o Senhor, mas ele vê como o seu Senhor, aquele no que ele se deleita, naquilo onde ele encontra o seu prazer. Ele não vê Deus apenas como um refúgio, mas ele vê Deus como o seu maior e melhor bem. Aí, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Qual tem sido o seu maior e melhor bem? Com certeza, esse vai ser o lugar onde você está pondo a sua confiança. O segundo ponto que eu queria destacar
é que Davi vê em Deus uma companhia que traz prazer. E começa a observar esse prazer nas pessoas. Porque presta atenção no que ele fala. Ele diz assim, nos versículos 3 e 4. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Você percebe que Davi, ele faz uma separação aqui entre aqueles que são os santos do Senhor e aqueles que não são. Então nós precisamos entender que existe um relacionamento correto com Deus, mas é importante a gente entender que também existe um relacionamento correto com o homem. Davi, ele tem prazer não apenas em se relacionar com Deus, mas também de se relacionar com as pessoas. E interessante aqui que ele chama a nossa atenção para a gente olhar quem são os notáveis do Senhor. Para a gente olhar quem são aqueles ao qual estão tendo uma vida piedosa diante do Senhor. É importante a gente prestar atenção para isso. Porque ele coloca que aqueles que não honram ao Senhor, mas servem outros deuses, eles apostatam da fé. E com esses, Davi não tem prazer de se relacionar. E aqui, amados, sinceramente eu fiquei pensativo. Porque, pensa bem, com quem nós temos nos relacionado? E relacionamento aqui, ele está falando de comunhão. Com pessoas que a gente senta à mesa, com pessoas que a gente compartilha pensamentos, troca ideias. Porque ele está deixando claro que aqueles que não honram ao Senhor, eles sofrerão amargas consequências pelas escolhas que eles estão fazendo. E eu gosto de pensar, o coração de Davi, Davi deixa assim claro para nós que ele nem coloca essas pessoas na sua agenda de prioridades. E ainda ele vai mais longe, ele fala assim que nem mesmo os meus lábios vão pronunciar seus nomes, para não correr o risco de tê-los no coração. Porque quando a gente compactua com o pensamento do ímpio, a gente acaba pensando. Lembra o Salmo 1 que a gente conversou? A primeira coisa que o ímpio faz é corromper os nossos pensamentos. Aquilo que era puro, aquilo que era agradável, começa a dar espaço para, peraí, mas não é bem assim, eu posso fazer assim, posso dar uma enganadinha aqui, posso falar uma mentirinha santa. Vocês percebem? Davi fala, não os tenho na minha boca, os meus lábios não falarão. E tem um comentarista, o Chaplin, ele diz que o homem piedoso não participa das libações, e as libações aqui que Davi está falando são as questões da idolatria. Aí eu fiquei pensativo em relação a isso, amados, porque parece que todo ano eu falo, eu ensino, eu digo, por que a gente não participa das festas idólatras? Por que a gente não usa os símbolos idólatras? Me perdoem se eu sou repetitivo ou chato, mas vou dizer de novo, amados. Porque a gente compactua com
com aquilo que está sendo feito para a entidade que está por trás daquilo. E vocês percebem o coração de Davi? Eu não vou nem trazer nos lábios para que no meu coração não se contamine. E se lembram que Jesus falou? Que antes que a palavra chegue na boca, né, o coração já está cheio. Guarda o teu coração. Nos tempos de Davi, essa idolatria que eles faziam entre os pagãos, né, eram libações que eram por sangue, sacrifício de sangue. E sabe qual era o instrumento do sacrifício de sangue que eles faziam? Crianças. Então, por quê? Porque era culto prestado a Moloque. Como que Moloque gostava da adoração a ele? Aonde que eles punham os sacrifícios de Moloque? Adornavam o quê? Quem se lembra? A gente já falou sobre isso. Uma árvore. A árvore era adornada com as cabecinhas das crianças. Culto a Moloque. Davi fala: não participarei, não oferecerei as suas libações de sangue. Mas parece que a gente continua insistindo em oferecer. A terceiro ponto. Davi fala de uma herança. E uma herança cheia de privilégios. Versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Sabe um detalhe interessante que me chama a atenção aqui? Davi era um homem de muitas posses, verdade ou não? Ele era um rei vitorioso, com muitas conquistas. E aí me veio à mente, né, pensando sobre isso, né? Os olhos de Davi não se encantavam mais com a riqueza da terra. Os olhos de Davi se encantavam com as coisas celestiais. Deus não era apenas a sua herança, mas era também a sua segurança, a sua confiança. A riqueza de Davi estava no Senhor e não no ouro e na prata. E aqui tem um ponto interessante de entender a questão de herança, né? Voltando um pouquinho à história das tribos, né? A gente precisa pensar num detalhe. Davi, ele era da tribo de Levi. Levi foi a tribo que pegou a pior porção de terra, divisa, vamos dizer, herança. A tribo de Levi, ela não recebeu herança em terras, mas o Senhor foi a sua herança. Vocês percebem esse detalhe? Olha que coisa tremenda. O que Davi está mostrando para nós aqui? Que a herança que alegra o coração dele é muito linda, é tremenda, porque ela é o próprio Senhor. E eu e Davi não tem o privilégio que eu e você temos. Porque nós temos, em primeiro lugar, Davi experimentou da presença do Espírito Santo quando pairava sobre ele. Nós temos, o Espírito Santo faz morada em nós. E nos dá todos os elementos necessários que nós precisamos
para viver segundo a vontade do Senhor, através do fruto do Espírito Santo. Por isso que ele diz que o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Porque a palavra arrimo é interessante, porque é o arrimo que segura toda uma construção. Então a sorte de Davi está firmada na rocha, que é Cristo. É inabalável. E quando a gente experimenta a atuação de Deus, a gente começa a concordar com Davi. Porque aí eu penso assim, né? Quando a gente entende que o Senhor é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, as nossas divisas caem em lugares agradáveis e perfeitos. Por quê? São lugares celestiais, onde nem a traça, nem o ferrugem, nada pode, nem o ladrão pode roubar. Porque é linda a minha herança. Então Davi está dizendo que a herança que cabe a mim e a você, ela é linda, ela é perfeita, é o Senhor. Davi, ele não teve, a herança de Davi foi uma herança espiritual. E eu fiquei pensativo, aí meu Espírito Santo me trouxe à mente, essa madrugada eu estava pensando, né? Aí vamos pensar, não pegou herança, não teve terra, aí ele fala assim, vou construir uma casa para o Senhor. E quando ele leva o projeto para Deus, o que Deus fala para ele? Não, você não vai construir, mas seu filho vai construir. Davi ficou amargurado, ficou chorando vários dias, ficou sem vontade de fazer nada, depressivo, vamos dizer? Não, o que ele fez? Ele preparou tudo aquilo que Salomão precisaria para fazer. Ele pôs a bola na marca do pênalti para Salomão fazer o gol. Aí eu fico pensando, o quanto nós temos investido nessa geração, que ainda que a gente não veja, mas o quanto a gente está investindo para que essa geração faça aquilo que é a vontade do Senhor, que essa geração entenda que a herança do Senhor é muito linda, é agradável, é perfeita. Davi se alegra no Senhor, pois ele vê com os olhos espirituais que as divisas da sua terra transpassavam os montes de Sião. E ele declara, é muito linda a minha herança, porque eu creio, Deus mostrou para ele todo o propósito se cumprindo. Lembra Moisés? Moisés não entrou na terra prometida, mas o que o Senhor fez com ele? Levou Moisés no monte e falou, olha lá, está lá a terra. Você não vai entrar, mas a terra está lá, a minha promessa se cumprirá. Eu penso que Davi teve o mesmo privilégio, ele olhou e viu com os olhos espirituais. Por isso que Davi tinha total convicção que Deus é o Senhor, a porção da minha herança, o arrimo da minha sorte. Caiam-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Que coisa maravilhosa, né? E o quarto ponto que eu queria destacar é uma comunhão cheia de aprendizado. Versículos 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite ao meu coração me ensina.
O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi bendiz o Senhor porque ele tem total convicção que o Senhor é o seu conselheiro. E sendo Deus o conselheiro, Ele concede iluminação e sabedoria. Eu não sei se você já experimentou, né? Mas aí você está com uma situação, você precisa resolver algo, então você para tudo e vai orar. Vai buscar em Deus o conselho. Daqui a pouco a situação se ilumina. E você faz a melhor escolha, porque você buscou no Senhor. Davi passava as madrugadas ali no campo, cuidando das ovelhas. Mas esse tempo que ele estava ali, Davi tinha o Senhor como conteúdo das suas meditações. Por isso que a Bíblia chama que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele meditava no Senhor, ele buscava encher, contemplar por divina inspiração a um mestre em excelência. Amados, o quanto nós temos nos alimentado da palavra, buscado da palavra. Como eu falei para vocês, quando Coré se rebelou contra Moisés, os filhos de Coré não compactuaram com a rebelião do pai. E eles foram fiéis a Moisés. E Deus honrou. Aí eu fico pensando o quanto nós temos sido fiéis ao Senhor no nosso dia a dia. O quanto nós temos meditado, contemplado no Senhor. Porque Davi, ele sempre procurava um tempo oportuno para meditar e para receber do Senhor inspiração. Aí você pega os salmos de Davi e você vê aquelas coisas maravilhosas. Você percebe, porque pensa bem, quantas coisas tremendas Davi escreveu sem ter um mínimo de recurso que nós temos. Vocês concordam ou não? Hoje nós temos muito recurso e podemos até escrever coisas bonitas. Davi não tinha. O recurso dele era o Senhor. Agora aqui me vem um pensamento. Nós também podemos continuar tendo a mesma revelação que Davi. E Deus se agrada em se revelar a nós. Ele se agrada. Davi tinha total compreensão da necessidade de andar na presença do Senhor. Ele não abria mão de viver sem estar na presença do Senhor. Porque somente Deus pode mantê-lo firme e inabalável. Só o Senhor. E eu queria concluir essa mensagem e queria convidar você para pensar, né? Então todo o conselho que Davi está dando e como ele encerra esse salmo. Vocês prestam atenção? Presta atenção, olha que coisa. Depois de ele trazer todo esse conselho para nós, ele termina dizendo assim: alegra-se, pois, meu coração,
e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não acaba. Que coisa maravilhosa, amados. A verdadeira paz é só no Senhor. A verdadeira alegria só no Senhor. Na presença do Senhor os manjares não terminam. Na presença do Senhor precisa ser o nosso anseio. A gente precisa cada vez mais buscar no Senhor, entendendo que o Senhor é o nosso instrutor, o nosso protetor. Davi aprendeu isso. E ele nos convida, nessa manhã, a participar desta mesa que o Senhor prepara para nós. A mesa do banquete. A mesa das delícias perpétuas. A mesa da sua presença, onde há plenitude de alegria. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo possa estar confirmando esta graça no nosso coração. Amém? Queria convidar você nesse momento a orar. Eu não sei como possa estar seu coração nesta manhã. Eu não sei se no seu íntimo você está triste, está amargurado, ou você está demasiadamente alegre, mas com uma alegria que se passa. Eu queria que a gente pudesse desfrutar desta alegria do Senhor, que traz a verdadeira paz, que traz a verdadeira esperança, que traz a verdadeira alegria. Ó Espírito Santo, Tu conheces nosso coração. Tu conheces, Pai, o nosso íntimo. Tu sabes aquilo que possa estar fora da normalidade. Tu sabes aquilo que possa estar nos entristecendo. Senhor, eu quero pedir a Ti o Teu consolo, a Tua graça, as delícias que a palavra, como nós acabamos de ler aqui, nos promete, porque quando andamos na Tua presença, há plenitude de alegria. Queremos desfrutar destas verdades. Senhor, aquilo que está fora da normalidade, eu peço ao Senhor nesta manhã, traz a normalidade. Ó Espírito Santo, vem falar ao nosso coração. Senhor, se estamos nos sentindo sozinhos, que o Senhor nos encha da Tua presença. Porque na Tua presença nós não nos sentimos mais sozinhos. Mas o Senhor está o tempo todo, sempre, à nossa direita, nos aconselhando, nos orientando, nos ensinando, nos exortando, nos consolando, nos amparando. Pai, nós queremos tomar posse dessas verdades. Senhor, ainda que tudo esteja apontando ao contrário, nós queremos continuar com esta fé, com esta confiança inabalável, que o Senhor está no controle, que é o Senhor que tem dado graça e nos sustentado. Senhor, como Davi viu ali, que a herança que o Senhor tem preparado são nas regiões celestes. E nós queremos tomar posse, Senhor, desta herança que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Ó Espírito Santo, reveste-nos nesta manhã de graça, de unção, de confiança. Queremos descansar no Senhor, Pai. E na Tua doce e santa presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? O Senhor é bom. Vamos louvá-lo.